Olá, hoje, quinta-feira, é dia de mais um Sem Edição com o professor Marco Antônio Villa. Villa, você me parece mais risonho hoje. Então naquele momento, como diz lá onde eu ponho gasolina, tem uma pessoa diz assim, se não for para sonhar grande, eu não durmo. Ele diz isso. Até hoje eu falei, pô, essa tua frase aí eu vou ficar usando e dando os créditos a você. E é isso, né? Isso. Nós tínhamos um sonho grande. Que sonho grande? Nos livrarmos do projeto criminoso de poder e tal. Importante, essa é a primeira etapa, as outras veremos em seguida. Claro. Você tem aquela velha história, o primeiro passo. Nós temos uma longa caminhada, mas que passo, hein? Porque se nós retroagirmos a certos momentos da história recente do Brasil, a impressão que dá é que eles ficariam para todo sempre, né? Porque já estava aquela ideia quando ela venceu em 2014, o Lula dizendo, eu volto em 2018 e fico em 2022, eu sou reeleito. Exato. E aí em 2026, quem seria? Você imagina, nós estaríamos apresados pelo projeto criminoso. Perfeito. Villa, queria te perguntar o seguinte. Sim. Domingo teremos a votação do impeachment na Câmara. De repente, a debandada, né, antigovernista, Sim, foi acelerada. Sim. Por quê? É interessante esse processo, né? Como é que isso ocorre? Se a gente fosse retroagir... Na nossa última conversa, o quadro era outro. Isso, assim, o quadro não parecia tão definido. Então, é verdade. Se a gente for retroagir ao ano passado, quando o pedido de Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal deu entrada no protocolo lá da Câmara dos Deputados e tal, dava a entender que dificilmente, naquele momento, no terceiro trimestre do ano passado, indo para o quarto trimestre, né, isso teria o resultado que tem hoje. De um lado, porque se colocou naquele momento em que havia a questão que indicava-se que Eduardo Cunha ia rejeitar o pedido, e aí foi lembrado que o Michel Temer, quando era presidente da Câmara, e teve um pedido na época, em 99, do PT, aí se colocou, não, vamos discutir, vamos votar no plenário, a rejeição feita pelo presidente. E o plenário da Câmara é que decidiu, naquele momento, contra qualquer proposta de abrir um processo de impeachment, na época, contra Fernando Henrique Cardoso e tal. Então, disseram, o rito deve ser o mesmo. Era o entendimento. Então, Eduardo Cunha ia negar, e um deputado da oposição ia falar, não, vamos votar tal. Porém, aí entrou o PCdoB na história, tal, foram recorrer ao Supremo e se colocou o Supremo disse não, a decisão é monocrática do presidente da Casa, do presidente da Câmara, e o atual é o Eduardo Cunha e tal. À época leu-se aquilo como, poxa, uma grande vitória do Palácio Planalto, pois imaginava-se que havia uma negociação Eduardo Cunha-Palácio Planalto, o seguinte, eu rejeito o pedido de impeachment e vocês garantem o meu mandato e a presidência na Câmara tal. Acontece que é a velha história do Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. De um lado, acabou acontecendo que o Eduardo Cunha, por decisão do Supremo, acabou recebendo. Posteriormente, é importante também destacar que ao receber, tem de criar a comissão processante. Qual é o entendimento? É que os deputados livremente, o plenário os 513, é que vão escolher a comissão processante. Não, entrou o Supremo Tribunal Federal outra vez em campo, invadiu a esfera do Legislativo e disse não, são os líderes quem escolhe os membros, são 65 da comissão processante. Poxa vida, a questão que se colocava no regimento era eleição e não escolha tal. Por quê? Porque pouco antes já tira uma votação para compor como seria composta a chapa, e a chapa avulsa contra o Palácio Planalto ganhou por larga margem. Qual foi o entendimento que teve-se à época ao dizer que a comissão seria indicada pelos líderes? Mais uma vitória do Planalto. Porém, a comissão se constituiu. Porque os líderes dos partidos da base governista garantiriam uma maioria governista na comissão. Confortável tal. E aí começou a história que tinha maioria. Começou a comissão a trabalhar, aí disseram que o problema é que quem seria eleito para presidir e a relatoria, Rogério Russo e Jovério Arantes, respectivamente. Disseram que eram pessoas vinculadas ao Planalto. Mais uma vitória. Só que tudo deu errado, tudo deu errado, mas tudo, todas as análises. E tudo era a ideia de que o Lula estava correndo por trás, articulando todas essas narrativas daqueles momentos históricos. Análises chanceladas pelos jornalistas federais que escrevem aí nos jornais, mais importante. E
isso que é interessante, como o Lula vende uma narrativa e o pessoal incorpora como sua e como narrativa absoluta, única, verdadeira tal. A comissão fez as 10 sessões, fez as outras 5, tal qual foi determinado pelo Supremo, que é o rito de 1992 que foi repetido, e o que aconteceu é que o relatório foi aprovado tal. Quando ia ser discutido, se aproximando a votação do relatório, diziam que o relatório não seria aprovado. Aí depois diziam que ia ser uma votação muito próxima, acabou tendo 38 votos, numa vitória até que bastante confortável em relação aos votos que o governo teve. Portanto, com uma comissão indicada pelos líderes. Então foi mais uma derrota. Aí você encaminha, publica no Diário Oficial e em seguida encaminha para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara marcou a sessão para sexta-feira e sábado continua a sessão sexta, sábado, e no domingo nós teremos, tudo indica, ao menos até o momento, que a votação comece às 14 horas e vá até próximo das 9 da noite. Alguns estimam que pode ser que acabe até um pouco antes, às 8, não se sabe e tal. Mas a grande questão é que todo esse processo em que você tinha um domínio, a impressão que dá que o Palácio Planalto tinha um domínio, especialmente quando o Lula se desloca a Brasília e começa a morar. No dia 16 de março, sim, portanto há quase um mês. Há quase um mês. Perfeito. Foi no mesmo dia que foram divulgadas as fitas, os áudios com aquelas conversas do Clube dos Cafajestes. Isso. Aquilo lá acabou. Aquilo foi decisivo. Decisivo, é verdade. Aquilo foi o ponto de inflexão decisivo naquele momento. Porque quando foi indicado o Lula, eu lembro que esses jornalistas federais disseram o seguinte: o governo já ganhou o jogo. A hora da virada. A hora da virada. O Rui Falcão disse, vai assumir agora o ministro da Esperança. O ministro da Esperança, aí ele ia ter um plano econômico, né? Ia articular com o grande empresariado e a base governamental, usando uma expressão ao gosto deles, ia se repactuar e eles iam ter o domínio de tudo e tal. Porém, a posse do Lula acabou não sendo permitida. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu formalmente. Os áudios depois mostrou... o país ficou revoltado, se manifestou, foi às ruas em relação ao conteúdo dos áudios. O governo teve problema com o Ministério da Justiça, é bom lembrar, recentemente, primeiro com um e agora com o Aragão, né, que é uma questão complicada, não resolvida definitivamente. Em suma, uma sucessão de derrotas. E, para piorar para o governo e é uma ótima notícia para o Brasil, porque tudo que é ruim para o PT é bom para o Brasil, começou essa semana, é curioso, porque a semana passada começa... O que aconteceu? Começa com... Parece que o governo ainda teria uma capacidade de manobra, era uma espécie de gato de 7 vidas. Está lá o Lula no seu gabinete presidencial improvisado num hotel. No hotel, desligando as câmeras do circuito interno, diminuindo a iluminação, só entrava por uma porta e saía por outra, e todo mundo era revistado para não entrar com o celular, coisa de mafioso e tal. A impressão é que ele ainda tinha uma capacidade de manobra suficiente para impedir os 342 votos que a oposição tem de ter no plenário como condição mínima para autorizar a abertura de um processo de impeachment. O curioso é que aí começou a coisa de gringolar. Aí a participação das ruas e a pressão popular é determinante. Isso é determinante, né? Por exemplo, o PP, que parecia tender, né, para a causa do governo, ele acabou apoiando o impeachment por quê? Temor da reação, teme a reação das ruas, claro, é isso? Claro, e todos os partidos ali... A escolha foi entre o Lula e a rua. Porque aí veio a história PP, PTB, PSD, tinha uma espécie de centrão que eles inventaram também, os jornalistas federais, tentando buscar uma análise para salvar o PT. Todos esses... Aí foi decisiva a manifestação de 13 de março, ela foi decisiva. 13 de março. Lembrar que foi no domingo, no dia 12, o PMDB disse que era independente do governo, esperando o dia 13. Isso. Quando o dia 13 foi uma vitória, a maior manifestação da história ocidental, 2 semanas depois o PMDB rompeu com o governo, né? Depois de a Dilma ter festejado a eleição do líder da bancada. Sim, a questão lá, achava que tinha o controle via Pitiani, né, que teria o controle da bancada. Então o que começa interessante nesse processo mais recente é que a pressão, por exemplo, escrever para os parlamentares, mandar o WhatsApp, telefonar, encontrar o parlamentar, conversar com familiares e ir nas suas bases, isso aí foi fundamental, porque as pessoas foram pressionadas. É o que está acontecendo. E isso foi mudando. O governo foi se isolando, um processo de isolamento constante, e chegamos a uma situação presente, como, por exemplo, o caso do senhor Gilberto Kassab, do presidente do PSD, ministro das Cidades,
90% do partido dele, ou mais, mas 90% até o momento, vai votar pelo impeachment, mas ele disse que apresentou a carta de demissão para presidente, que ela não aceitou, mas ele disse que sai do governo segunda. Claro, domingo acaba o governo, ele sai na segunda. Então, aí, tudo ruindo, PROS, aí foi indo, passando por todos, PRB, tudo PR da base. Vai também. Também, a maior parte dos parlamentares também, ou seja, tudo aquilo ruim. O governo tentou negociar com um sentenciado no mensalão, que é o Valdemar da Costa Neto, que está em prisão domiciliar, vale lembrar, né? Também deu errado, ou seja, quando você tem esse efeito manada, né? E ocorreu em alguns momentos da história do Congresso, aí ninguém segura, quer dizer, o governo hoje garante o quê? Quais são os votos garantidos? Do PT, do PCdoB, do PSOL, né? A rede, metade, são 4 só a rede, 2 pró e 2 contra, é isso. E o resto é Silvio Costa do partido PT do B do Pernambuco, isso é ridículo, todo mundo é um sujeito ridículo do Congresso. Então a grande questão, o governo está no absoluto isolamento, ou seja, nesse momento é possível estimar que são necessários 342, mas que deve passar, sem exagero, mais uns 40. Você conversa bastante com o pessoal de Brasília no teu programa na Jovem Pan. Sim, em conversas assim, o pessoal acredita que em torno de 380, hoje é tranquilo obter. E são necessários 342, portanto votos. Já passou 38. Alguns dizem que pode passar de 380. Agora, Vila, você me dizia que, você repetiu agora, sim, que as ruas foram determinantes. Sim. Isso já tinha acontecido? Isso que é um marco de 2016 para a gente tentar entender os outros movimentos da história relativamente recente do Brasil, vamos passar lá o Diretas Já, por exemplo, tá, né? Ou mesmo o pré-64, o que acontecia nas ruas era a pressão do governo dos partidos. O comício da Central, no dia 13 de março de 1964, tem toda a mobilização da máquina federal no Rio de Janeiro e tal. Quer dizer, o que acontece nas ruas é uma espécie de correia de transmissão do que o governo queria, né? No dia 19 de março, aqui em São Paulo, houve a resposta da marcha no dia de São José, etc. tal. A participação do governo do estado, Adhemar de Barros, era o governador, da prefeitura, e foi determinante e tal, e dos partidos políticos. Portanto, a rua foi um instrumento, outra vez, do governo e do partido. Assim como no dia 13 de março também tinha ocorrido isso no Rio de Janeiro. Se nós saltarmos para as diretas, evidentemente que você tem uma grande participação popular, mas é importante destacar que os partidos que controlavam os três principais estados, São Paulo, Rio, Minas, os governadores Montoro, Tancredo e Brizola, PMDB e PDT, o PDT é o caso do Brizola, só lembrando aos mais novos, os grandes atos foram construídos pelos governos estaduais. Exatamente. E dos partidos políticos. A rua participa, mas quem determina o rumo são os partidos. É o governo. 1992, idem, né? Na queda de Collor e tal. Agora não, né? Isso que é o novo, quer dizer, foram as ruas que acabaram pressionando de tal forma o parlamento, levando a se definir pelo impeachment e tal. E essa é uma absoluta novidade. O 2015, tivemos com as 4 manifestações e tal. O 13 de março, agora, já em 2016, foi determinante. Ou seja, as ruas transformaram o parlamento em instrumento da vontade popular. Isso é uma absoluta novidade. Quer dizer, as ruas que determinam o ritmo, inclusive, do processo de impeachment. Vide, se fôssemos aguardar a oposição parlamentar da sua forma tradicional de fazer política, nós não estaríamos nessa situação com absoluta certeza. Nós só chegamos a essa situação de estamos muito próximos em ver a abertura do processo de impeachment aprovado pela Câmara pela pressão das ruas. As ruas, elas foram determinantes, elas empurraram os partidos, empurraram os indecisos para se colocar ao lado do povo brasileiro. Então isso é uma coisa nova. A sociedade civil brasileira, que se caracteriza por ser uma sociedade invertebrada, com enorme dificuldade de auto-organização, ela foi rompendo essa dificuldade paulatinamente, e a sociedade civil, e volto a dizer, pela primeira vez na história, determinou a mudança do que alguns chamariam, certas leituras da história, da sociedade política, ou seja, do Congresso Nacional. E isso é caso único. Isso é uma vitória de 2016, que nesse sentido é um marco na história do Brasil. Perfeito. Vila, o PT, esses recursos que o PT agora tem apresentado hoje, né, são vários aí, tem apresentado ao Supremo tentando impedir a votação de domingo. Esses recursos significam o quê? Quer dizer, o PT já deu por perdida a luta política e continua na luta
entre aspas, jurídica. Jurídica. Resolveu se concentrar nisso. Tentar melar o jogo, parece o time que sabe que vai perder, vai no tapetão, com uma linguagem futebolística e tal. Quer dizer, o governo sabe disso, vai tentar chicanas de todos os tipos. E também aposta na longa sessão, eu acho que deve ser a mais longa, eu presumo, do Parlamento Brasileiro, não tenho certeza, mas que começa na sexta, termina domingo, vai tentar, primeiro lá fora, com seus milicianos, para usar uma expressão sua, né? Vai tentar criar incidentes fora do Congresso. Vai fazer de tudo para criar esses incidentes fora. E segundo, no interior do Congresso. Ou seja, na sessão plenária, tentar criar problemas. Claro. Vai tentar criar questão de ordem, obstáculos, problemas regimentais, vai arrumar briga, partir para o confronto físico, vai tentar invadir a mesa, quebrar painel. Não vamos imaginar que eles vão criar todos os problemas possíveis, tal. Apesar que a chamada é pessoal, como nós sabemos, né, vai ser chamada pela primeira região sul, aí vai por ordem alfabética, aí vai seguindo as várias regiões do Brasil até chegar ao norte e tal. Mas é muito provável que eles vão criar algum tipo de incidente. Por quê? Porque o jogo está perdido. Então você precisa criar o terrorismo. O PT é especialista em terrorismo. Você cria um medo. Não. Então eu historiei desde o ano passado, como eles foram construídos sempre o medo e sempre a vitória, a narrativa tal. Porque, infelizmente, durante cerca de 13 anos, Augusto, se deu ao PT uma importância, um tamanho que ele não tinha na realidade, e ao seu principal líder, o Lula, uma importância histórica e de tal forma determinando os acontecimentos que ele não tinha. Se transformou o adversário do Brasil, que o PT é adversário do Brasil, o Lula, que é o criminoso mor, eles passaram a ter uma capacidade de ação política que nunca tiveram por causa da omissão da oposição. E a oposição não entrava em campo para combatê-lo porque achava que o adversário já tinha ganho o jogo antes de você entrar em campo. A oposição acreditou nas mentiras do Lula. Do Lula, ou seja... Mais acreditou, perfeito, com maior convicção. O Ministério da Verdade do Lula, aquela coisa meio de 1984, e seus policiais de verdade, convenceram muito mais a oposição do que o povo. Né? O povo sempre teve desconfiado. Mesmo com pouca combatividade da oposição, eles nunca ganharam no primeiro turno. Em 2006, por exemplo, no momento da reeleição do Lula, 2010, 2014 e tal. E em alguns momentos correram sério risco, como em 2014. E o Lula perdeu 2 vezes no primeiro turno. Em 94 e em 1998 para Fernando Henrique e tal. Então a coisa toda foi que nós chegamos agora nessa situação, nessas sucessivas derrotas, e o PT busca criar o terrorismo. Então qual é o terrorismo mais recente? Não, olha, se a Câmara aprovar a abertura do processo, a admissibilidade do processo de impeachment, aí vai demorar, hoje eu vi notícia na Folha de São Paulo, dizendo que até 11 de maio ela ia ficar, só depois, se o Senado aceitar por maioria, ela ser afastada e aí o processo começar no Senado e o julgamento. 11 de maio, do dia 17 de abril, domingo, até o dia 11 de maio, quase um mês. Já está configurada a maioria pró-impeachment no Senado. No Senado. Ou seja, qual é a história? No caso do Collor, a sessão foi da Câmara em 29 de setembro, ele saiu foi afastado da presidência, e aí o processo e o julgamento foi no Senado, lá na frente, no dia 29 de dezembro, mas aqui no dia 29, quando ele foi afastado, foi no dia 2 de outubro, às 10h30 da manhã. Foram 2 dias e meio entre a deliberação da Câmara e seu afastamento, né? E aí que sumiu o Itamar Franco, e aí o processo e o julgamento durou 89 dias, a sua extensão de tempo foi mais curto o julgamento do Senado, mas 89 dias para ele renunciar a 29 de dezembro e o Itamar tomar posse como presidente efetivo e tal. Então qual é a história? Não, vai demorar 3, 4 semanas, vai demorar nada. Você tem um rito procedimental que foi estabelecido em 92. Vai ser rapidinho. Vai ser rápido. Esse rito procedimental foi adotado foi feito pelo Celso de Mello. Sidney Sanches, à época presidente, aceitou. Isso foi agora adotado nesse rito de 2016. Portanto, é possível, mesmo tendo feriado de 21 de abril, que é quinta-feira, né, é possível ter condições para até final do mês de abril o Senado aceitar por maioria, não precisa de 2/3, aceitar a abertura do processo, ser nomeada uma comissão processante, já tem até que o Eunício Oliveira vai ser o presidente, é o que se infere pelas últimas informações tal do PMDB Ceará. O relator não se sabe, em 92 foi Elcio Álvares e Antônio Mariz, respectivamente, né? E aí o processo e julgamento se desenvolve no interior do Senado, tal qual dispõe a Constituição tal. Então, ele sempre vai criando o terrorismo. Qual é que até um ouvinte até nos ligou, falou assim, mas aí o Temer assume, monta o ministério e a Dilma volta.
Não, a Dilma não O volta. Temer assume e já começa a Começa a governar com o ministério, muda todos os bancos, empresas estatais. Já cria a expectativa de poder, já é atendida. Já é. E aí cria o fato consumado de enfrentar as questões econômicas, etc, tal, e entra em campo. E certamente vai montar o ministério, eu presumo que ele tenha suficiente responsabilidade para tal, com pessoas expressivas e que tenha politicamente também presença no Senado Federal, porque sabe-se que o processo de julgamento, evidentemente, tal qual dispõe a Constituição, é no Senado e com representação também na Câmara. E cria um governo, como ele mesmo disse naquela gravação que vazou. Queria que você comentasse a gravação, o vazamento, o que você achou? Se foi o estilo Chaves sem querer, querendo ou não se sabe, né? Porque aquela história, acontece essas coisas, é igual política tem muito a ver com futebol. Muitas vezes ocorrem acidentes no futebol que você diz que planejou. Né? Vamos sempre lembrar um exemplo que acho que eu até citei aqui. O Flamengo tinha o ataque dos sonhos em 1995. Na direita estava o Edmundo, centroavante, o Romário e o Sávio na ponta esquerda. Era o ataque dos sonhos, que era uma maravilha. O Romário está fazendo um monte de gol, Campeonato Carioca. Final contra o Fluminense. Fluminense com um time muito inferior. O Fluminense ganhou de 3-2. Quem fez o gol de barriga foi o Renato Gaúcho. Aí o cara fala, foi ensaiado a barriga. Ele planejou, não coisa alguma. Né? Aí a coisa toda na política também é assim. Então se vazou, foi proposital ou não se sabe e tal. Mas o que interessa é o conteúdo. Isso que é o mérito da questão. Além de ter um governo neonacional, que é isso, que vai estar excluído o PT, porque o PT é traidor da pátria, PSTU, PSOL, melhor dizendo, pode ser a rede, não sei, porque a Marina, ora não é pró-impeachment, a gente nunca sabe. Né? A Marina está aguardando uma mensagem dos céus ou dos deuses da floresta, a gente não sabe efetivamente qual é a posição dela. E o PCdoB vai ficar na oposição, evidente isso, mas você vai ter uma maioria confortável para governar. O Lula disse agora, ontem mesmo, dizendo assim que vai ficar o governo inteiro nas ruas, liderando o povo e tal. E eu até disse que o Lula mente. Eu duvido que ele, por exemplo, até eu convidei, ele nunca respondeu, a caminhar um quarteirão na Avenida Paulista. Não precisa nas ruas do Brasil, em abstrato. Vamos caminhar um quarteirão. Isso é um grande teste. Anda. E é tudo mentira que ele vai ficar mobilizado. Ele está no hotel, alugando 3 suítes, vale lembrar, e ninguém sabe quem é que paga. No mesmo hotel que, por sinal, o MST estava hospedado. Não, o resultado das articulações que ele fez. Deu tudo errado, foi um fracasso. Piorou. Ele perdeu o deputado. Ele é uma espécie de Midas às avessas. Ao invés de transformar tudo em ouro, é em tragédia, né? Ou seja, não acertou uma composição, né? Tudo aquilo que ele chegaria em Brasília e estabelecer um bloco com os grandes empresários. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, pró-impeachment. CNA, da Agricultura, pró-impeachment. As federações estaduais da indústria, associações comerciais, pró-impeachment. Grandes empresários nacionais, pega Riachuelo, Casas Bahia, do comércio, que estão ali vivendo o que é o desemprego, né? Fechando lojas, pró-impeachment. Quem é que está com o governo hoje de setores econômicos responsáveis? Ninguém. Então, absolutamente vazio. E perdeu o apoio. E o povo, claro, que é o que mais importa. Que é o grande líder popular sem povo. Sem povo. Então, volto a dizer, foi construído, dado uma importância ao Lula que nunca ele teve, por fraqueza da oposição, que sempre temia o embate com medo da derrota e transformava o outro muito mais forte do que na realidade ele era. E agora nós estamos mostrando de um lado. E aí quem mostrou que o Golias não era Golias? Foram as ruas. As ruas mostraram o tamanho do Lula e do PT, o tamanho pequeno, ínfimo, né? Como eles são fracos, como eles são covardes. As ruas mostraram o seguinte: nós vamos derrotar o projeto criminoso onde? Nas ruas. E as ruas estão derrotando. E a vitória começa, não termina, mas é um grande salto no domingo, porque com a aprovação da abertura do processo, cria-se uma nova situação política. Nós sabemos que o Senado não vai virar as costas à nação, é evidente, inclusive porque já há maioria mais que confortável no Senado para receber o processo. O Renan faz essas coisinhas para vender o passe dele. Hoje mesmo nos jornais ele disse que não quer manchar a sua biografia, que já está cheia de manchas, vai lembrar, né? Não podemos esquecer essa questão. Agora, vai ter de receber. E aí, com o novo governo assumindo, sendo responsável Michel Temer, que tem de estar à altura do momento histórico, tem de estar à altura do momento histórico, que é um momento muito complicado, depressão econômica, uma grave crise ética, moral da República, problemas de todas as ordens, o PT com ameaças, aí tem de cumprir a lei. Ameaça, ou, por exemplo, disseram com o rapaz do PDT de Brasília, do Distrito Federal, acho que presidente lá do PDT, disse que vai dar um tiro nos manifestantes lá em frente ao Congresso Nacional. Esse homem tem de ser preso imediatamente, porque ele confirmou a declaração, Augusto. A preservação da ordem pública cabe ao Exército. Tem de
as Forças Armadas. O sujeito tem que chegar a ser preso. Acabou, não tem conversa. Então, se o Lula for fazer guerra civil, que o sonho dele é jogar brasileiros contra brasileiros, regiões, uma região contra outra, tal, porque não existe pobre, rico, branco, negro, existe brasileiros. O que o Lula tenta é quebrar a unidade do Brasil. Por isso que ele tem ódio do verde e amarelo. Até outro dia veio com uma gravata, acho que teve vergonha, até foi a única vez que eu vi ele com verde e amarelo e tal. A questão que se coloca é que eles perderam. O jogo está derrotado. Eles perderam nas regras constitucionais. Chegou um jogo de futebol, perdeu o jogo. Agora eles tentam arrumar um problema na súmula do juiz, alguma irregularidade no preenchimento da súmula. Não vão encontrar nenhuma irregularidade, porque foi seguido o que determinava o campeonato. Aí vai ter um outro jogo que eles vão sair da história. Aí eles vão tentar melar, não vão conseguir no Senado. A grande questão é que nós não podemos cair no discurso terrorista do PT, que é o discurso do medo. Nós temos do outro lado o discurso da força, do caráter, da honra, da liberdade e da vitória. O Brasil ganhou e o PT perdeu. Perfeito. Vila, foi um prazer conversar com você mais uma vez, mas eu espero ter você aqui neste domingo. Com o maior prazer, quando a TV já vai acompanhar a votação no Congresso, que evidentemente vai comentar os resultados e seus desdobramentos. Valeu. Te espero por aqui. Votar. Voltamos na próxima quinta-feira, sem contar esse domingo, com mais um Sem Edição com o professor Marco Antônio Villa. Até lá.